Que bom estar aqui mais uma vez com você. Seja bem-vindo à pré-aula da classe dos adolescentes. A paz do Senhor aí, meu querido professor, aluno, aí você que está nos assistindo, que Deus abençoe não só o seu dia de hoje, mas como todos os seus dias. E aí, William, como que você está? É um sentimento de alegria e um sentimento de tristeza. Por quê? Porque nós estamos encerrando o nosso trimestre. Vamos deixar de falar desse assunto tão bom quanto é aí, né? Falar sobre esse povo escolhido, quanto nós aprendemos ao longo dessas lições todas, né? E o qual nós vamos aprender também para o próximo trimestre. E você aí, professor, como que está aí? Vai fazer um coquetel para os seus alunos, uma festinha de encerramento, ou vai tocar aula mesmo? Você faz no início ou no fim do trimestre? Coloque aí nos comentários, que isso aí é bom que a gente sabe aí a dinâmica, e não só nós, mas também as outras pessoas que assistem, leiam os comentários e tem também sugestões para elas fazer aí no encerramento do trimestre, né? Nosso canal aí é o canal AD Educacional. Se inscreva no nosso canal, compartilhe aí com os professores das outras faixas etárias. Temos aí aulas para todas as faixas etárias e as pré-aulas nossas aqui são boas. Não é assim, ó, querendo puxar a sardinha aí para a nossa brasa, mas são muito bem feitas e os professores são muito dedicados. Eu sou o mais ruinzinho aí. Não fale isso para ninguém, hein? Então, vamos lá então com a nossa lição de número 13. E qual é o título da nossa lição? Um exílio e uma esperança. Leitura bíblica em classe fica em 2 Reis 17, de 9 a 23, e também 2 Crônicas 36, de 11 a 21, leia aí que vai ambientalizar os seus alunos com o tema do dia. A mensagem é: o povo de Israel, não fiquem assustados, eu os libertarei dessa terra distante, terra da onde vocês são prisioneiros. Os descendentes de Jacó voltarão a viver em paz. Professores, meu Deus do céu, esse povo de Israel, que vida louca, né? É uma vida de altos e baixos, né? Mas é isso aí, nós temos que falar para os nossos adolescentes que também eles arcaram com consequências dos erros deles. Se eles tivessem seguido sempre o que Deus tivesse falado para eles, a vida deles ia ser só uma constante em alta. Mas era assim: alto, estou obedecendo a Deus. Ah, não, agora eu vou desobedecer a Deus. O que eu vou fazer? Idolatria. Aí era preso, era cativo, era um monte de coisa. Aí não, Deus, Deus, precisamos do avivamento aqui, nós, perdão, aí pega e se arrepende, o rei vê todo o erro que eles estavam fazendo, Deus nos perdoa. Os profetas aí usados por Deus pegam e falam com eles: não se arrependeu, Deus nos perdoa. Estão lá em cima: agora vocês vão viver em paz. Mas nós estamos em paz, agora vamos adorar outro Deus. Pá. E assim foi aí nossas 13 lições, mas nós vamos aí estudar essa última aí e vamos ver aí que eles foram libertos. Certo? Os objetivos da nossa lição são 3: apresentar o desfecho da história do povo de Israel no Antigo Testamento, destacar a importância e a atuação dos profetas antes, durante os exílios dos hebreus, e também refletir sobre a justiça, a misericórdia e a fidelidade e a bondade de Deus. Certo? A dinâmica aí é bem legal. Você vai fazer aí, né, para a última aula, você vai fazer uma retrospectiva das 12 últimas lições com eles. Pergunte para eles como foi, o que eles aprenderam, qual que foi o tema que eles mais gostaram, e também peçam aí sugestões para eles como fazer a EBD, como eu vou fazer as novas aulas, como será o meu novo trimestre, sugestões, aulas mais dinâmicas, como nós vamos fazer, uma ou duas vezes dentro do trimestre, vamos fazer a aula num parque da cidade, vamos fazer aula em algum outro local, e aí, alinhe com o seu pastor, dê essas sugestões, vê o que eles gostam,
porque nós temos que atrair esses adolescentes aí a vir para a escola dominical, certo? Eu estava conversando aí, tem um adolescente que não está querendo vir aí nos encontros e tal, porque queria ficar jogando joguinho, né? Aí a minha esposa falou assim, a Maria é nossa filha. Se eu não pegar firme com a Maria também, ela vai querer ficar também jogando aí PKXD, Roblox e tudo mais aí no celular. Não, nós temos que pegar firme, né? Então nós temos que pegar firme com eles, mas também trazer aí uma forma legal, convidativa, para eles fazer parte aí da nossa escola bíblica, certo? Então, a introdução aí, nós vamos ver aí que o reino, né, foi dividido, nós estudamos aí o reino norte de Israel e o sul Judá. Aí depois dessa divisão aí, ambos desobedeceram a Deus e se entregaram à idolatria. Era terrível. Nós temos que bater aí nesse ponto aí, certo? Judá teve alguns, né, ali. Israel não teve nenhum rei, né, temente a Deus. Judá já teve mais alguns. Todavia, aí, pelas desobediências constantes, Deus exerceu o juízo contra eles e permitiu serem expulsos de suas terras. Eles foram levados cativos, porém, esse não poderia ser o fim, né, da história do povo escolhido. Então, vamos aprender um pouco mais. Deus levanta aí sempre pessoas aí para ajudar. Então, o ponto 1 da nossa lição aí, o juízo de Deus sobre Israel. Então, nós vemos aí, professores, que o Reino Norte se manteve um pouco mais de 2 séculos, então aí mais de 200 anos, e nesse período foram 20 reis aí que governaram Israel, que era a parte norte aí, certo? Ao longo dos anos, os reis pecaram contra Deus, que enviou seus profetas. Então, Deus enviava os profetas e falava, gente, vocês estão aí numa idolatria terrível, não pode, olha o meu juízo, cuidado, olha, Deus manda dizer, e os reis, nem aí, e o povo só querendo mesmo adorar aí imagens, aí outros deuses. Aí os profetas iam lá, anunciavam o juízo que viria sobre a nação, como lá estava escrito lá, né, em Moisés. Aí nós tínhamos aí também os profetas aí que eram Elias, Eliseu, Amós, outros aí que eles profetizaram contra, alertando, né, Israel aí sobre os seus pecados. Eles falavam o que estava acontecendo. Gente, vocês estão loucos, vocês estão sendo idólatras, isso não pode. Deus vai mandar o juízo sobre vocês. Vocês não lembram dos antepassados de vocês que aí penaram por conta de idolatria, e vocês querem fazer a mesma coisa? O povo ficou cativo no Egito, o povo ficou 40 anos peregrinando no deserto, e aí, olha só um monte de coisa, e perde a arca, e aí depois volta, e vocês não querem aprender com o antepassado de vocês? Não façam isso, adorem somente a Deus. Mas o povo não dava ouvido, e o juízo veio novamente, certo? Era uma oportunidade ali de arrependimento quando os profetas iam falar, mas eles não estavam nem aí. E o Reino Norte tornou-se uma nação extremamente, professores, idólatras. Eles faziam imagens para eles adorar, eles construíam altares para que fossem oferecidos sacrifícios a deuses pagãos, que não eram o Deus deles, o Deus de Israel. Levantaram aí altares a Baal, a outras divindades pagãs. O povo chegou ao ponto, gente, de queimar filhos, eles queimavam os filhos em altares pagãos, além de crerem em adivinhações. Chegava ali, filhona, lê aí minha mão aí, como que vai ser meu futuro? E aí jogava carta e aquele monte de coisa lá e tal. E olha só, gente, imagine nós hoje, professores, ir numa cartomante querer saber do futuro. Misericórdia, a gente olha assim hoje e fala, meu Deus, como? Isso não pode existir. Mas naquele tempo lá isso estava acontecendo. Eles sabiam que o verdadeiro Deus era o Deus deles, Deus de Israel.
porém eles estavam lá só pegando aí questão de idolatria. Eles estavam até queimando, olha só, queimando filhos para oferecer a deuses pagãos e indo aí atrás de adivinhos para saber o que seria. Não precisava, né, de adivinho para saber o que ia acontecer com eles, que o juízo de Deus viria, né? E aí então, o governo aí de Osés, o rei Osés, a nação foi tomada aí pela Síria, então tinha nessas questões e Deus permitiu. Então eles foram tomados, sitiados, certo? E levados como cativo, escravo mesmo, para trabalhar para o povo de graça lá, certo? Osés, ele não temia o Senhor, tá? Ele não temia, os seus pecados continuaram sobre toda a nação, inclusive que vinha, né, de uma sequência aí de uns reizinhos ruins, como nós dizemos aqui em Criciúma, jaguara, bicho ruinzinho mesmo. Portanto, aí, gente, foi o declínio, certo? Foi o declínio espiritual, o declínio moral de Israel que gerou o quê? O juízo de Deus. Então, estava tão feia a coisa lá que Deus olhou e falou assim, não, eu vou ter que aplicar o meu juízo para eles ver se eles aprendem. É igual aí quando nós éramos criança, né? A gente bagunçava, né? Eu era assim, bagunçava, desobedecia, tal, e meus pais iam só ali. Aí, tinha vez que o negócio extrapolava, meu pai chegava e falava assim, ó, deixa eu coisa aqui mais pertinho, nós vamos ter uma conversa filhinha em 3 hoje, tá? Aí eu já sabia que eu ia tomar uma paulada. Aí ele chegava, me trancava no quarto e aí falava, ó, você vai apanhar por isso. Por que você fez isso? Você não deve fazer isso. Porque isso aqui vai acontecer, isso para você. O pai está aqui para te ajudar, para te ensinar. E o sermão era pior. Teve um dia que eu peguei e falei para ele assim, não, bate logo, não fala nada não. Aí ele pegou e falou assim, entendeu que o que me corrigia mais, o que fazia ali eu refletir sobre mais os meus erros, era ele no sermão, não a cintada. Porque era assim, ó, você desobedeceu a mãe, uma cintada, pau, só na bunda. Você desobedeceu a professora, uma cintada só na bunda. Meu pai era assim, agora a minha mãe era onde pegava. A Síria, então, gente, atacou Israel no ano 722 a.C., né? O povo se rendeu e esse ano marca, né, o fim do reinado norte. Por quê? Porque aí já acabou o reinado lá, porque eles foram tomados como cativos, né? Os judeus então foram levados cativos e ficaram no território lá e tiveram que pagar tributos, impostos. E aí, meu filho, aí foi sofrimento mesmo, foi sofrência. E eles perderam a autonomia, perderam a liberdade quando se tornaram, porque escravos. Porque ali eles podiam fazer o que eles quiserem, que eles queriam, eles tinham o direito de ir e vir, de ir para um lado, para o outro e tal. Quando eles são tomados cativos e levados como escravos, aí eles passam a ter um dono. Aí eles têm que fazer aquilo que o dono quer, certo? E aí, meu amigo, aí foi sofrimentos, perdas, morte, e aí eles começaram a tomar consciência do pecado. Puxa vida, por que eu estou fazendo? Por que eu fiz isso? E aí começa a vir um arrependimento. Mas eles ficaram aí um bocado de ano lá ainda. Ponto 2 da nossa lição, o juízo de Deus sobre Judá. Aí nós falamos agora sobre Israel, agora vamos falar sobre Judá. Certo? Então, aí a queda de Samaria, né, ou seja, aí o cativeiro de Israel ocorreu no ano 6º, né, no ano 60 do reinado do rei Ezequias, sexto do rei Ezequias em Judá, certo? Após esse advento aí, Judá ainda governaram mais 7 reis no intervalo de um pouco mais de 100 anos, certo? Então, durante esse período aí, né, que eles estavam governando aí, o povo de Judá também, eles abandonam o Senhor. Então, nós lembra ali, professores, que vem ali o rei Roboão, aí Jeroboão chega e fala, alivia para nós aí os impostos. E aí ele vai
e aplica mais impostos. Aí tem a divisão, Israel, Judá. Israel vai ao norte com Jeroboão. Jeroboão, com medo de perder ali a liderança, ele começa a fazer deuses para o povo não ir a Jerusalém para adorar o Deus de Israel. E aí vai, e aí eles chegam aí, e aí então Judá eram eles que adoravam o Deus verdadeiro, que é o nosso Deus. Mas aí também aí foram passando o tempo, os reis, e eles começam a fazer igual os vizinhos deles também, né? Começou a praticar o que? A idolatria, profanando o culto, desobedecendo os mandamentos de Deus, que eles tinham a lei lá com eles, e aí acontece o juízo de Deus vem sobre eles também. E aí, né, não desperta nos hebreus do sul o arrependimento, exceto durante o governo de reis que decidiram, né, instituir o povo no caminho justo. Tanto aí que foram os reis Ezequias e Josias, certo, professores? Nós vemos aí que Josias aí começou a reinar com 8 anos de idade, ele tinha consciência de que tinha que levar o povo ao arrependimento e também a adorar somente a Deus. Então, aí Deus também leva a nação, né? Eles levam a uma nação estrangeira inimiga para o quê? Para instrumentalizar o juízo sobre Judá. Então, após grandes conquistas aí, a Síria perdeu a força e deixou de ser a grande potência. E aí, quem que vira a grande potência? Babilônia. E aí nós vemos aí que a Babilônia, ela se aproveita aí desse declínio aí da Síria, e aí vai, né, ataca o Império Assírio, e aí eles tomam conta de tudo, do Reino Norte, do Reino Sul. Então, num esforço para expandir o Império aí, a Babilônia começa a conquistar os territórios. A Babilônia era uma potência, mas uma baita, uma potência mesmo. E aí, o rei Nabucodonosor conseguiu o controle sobre, então, Jerusalém, que estava lá no alto, que era bem, né, vista ali, ele consegue o controle pela primeira vez, depois ali de 100 e poucos anos, que aí já é 605 antes de Cristo, certo? E aí ele leva para a Babilônia um pequeno grupo de cativos, e nesse pequeno grupo está quem? Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Os mais famosos aí, Sadraque, Mesaque e Abidnego, certo? E Daniel também. E aí passa mais um pouquinho, 597 aí antes de Cristo, Nabucodonosor cerca novamente Judá, o rei Joaquim se rende a Nabucodonosor e leva outra parte dos utensílios do templo, olha, meu Deus, que coisa terrível, para onde? Para Babilônia, além de um grupo de cativos de 10.000 pessoas, né? Dentre elas, quem? O profeta Ezequiel. Mas nós temos aí gente que não se rendeu aí aos deuses de Nabucodonosor, né? E aí mais tarde, gente, aí a fim de enfrentar uma séria revolta para libertar o reino de Judá aí, o rei de Judá, né, Zedequias, aí Nabucodonosor cercou novamente Jerusalém, aí mais um pouquinho para frente, 586 aí antes de Cristo. Após um prolongado cerco, o imperador babilônico aí destrói a cidade de Jerusalém. Por quê? Porque ele tinha medo do povo querer fugir, voltar para lá. Então, ele destrói e leva o povo cativo para a Babilônia. Não, agora vocês vão trabalhar para mim. O que eles fazem? Mulher para servir os mais novos ali como escravo na lavoura, e os inteligentes ele leva ali para ajudar a governar. O homem não era bobo, não. Aí nessa ocasião o templo foi destruído, né? Então nós vemos aí mais uma vez o templo foi destruído, e a maior parte dos habitantes de Judá foi levado cativo, deixando em Jerusalém apenas os mais pobres, porque não interessavam, velhos, gente em situação de miséria, doente, para eles não interessavam. Então fica aí nas ruínas aí, tudo destruído aí, passando fome, morra aí, mas nós vamos aproveitar só aqueles que a gente quer, né? Então a destruição, pessoal, da cidade aí, do templo e o cativeiro do povo de Judá
ocorreram devido ao quê? Aos pecados, principalmente idolatria, certo? A falta de temor a Deus e também a decadência moral e espiritual dos hebreus. Lembra ali nos 10 mandamentos? Não cobiçarás a mulher do próximo, papapá, papapá, papapá. Por que tinha aquilo ali? Porque já tinha algum indício ali, algum indício não, porque Deus não ia mandar isso se não tivesse. Então tinha muito ali adultério, fornicação ali no meio, e aí o pessoal estava aí, né? Nesse dilema aí, uma decadência moral. Então imagina ali, meus amigos, o que não estava ali. Mas aí Deus vem com o juízo e fala assim, não, vocês não vão aprender aí só eu falando, então vão sofrer mais um cadinho aí, certo? Então o juízo de Deus aí trouxe uma grande tristeza sobre o povo de Judá, Israel, que também sofreu profundamente na mão ali das nações inimigas, né? A devastação gerada em Jerusalém. Então, imagina aquilo que era tudo muito lindo, perfeito, destruído, né? Então, nós vamos ver aí tudo isso em detalhe aí no livro de Lamentações, escrito por Jeremias, né? Ele expressou tudo aquilo que eles estavam vivendo, certo? Vamos para o tópico de número 3 aí, para encerrar nossa lição e encerrar o nosso trimestre. Gente, que bom que foi essa lição. Sim? Deus, com tudo isso, gente, o que acontece? Ele não desampara o seu povo. E aí a Bíblia mostra que Deus, mesmo no seu juízo, ele não desampara o povo. Ao longo da história, nós vemos desde o começo lá, quando eles estavam no Egito, até agora, ali quando eles foram para a Babilônia, e em tudo, nos altos e baixos, Deus estava com eles. Antes, durante, depois do exílio, Deus continuou falando através de quem? Dos profetas. Aí tem lá Abacuque, Jeremias, Ezequiel, viveram nesse período, né? Até que tem as lamentações de Jeremias aí. Ele vive colocando aquele, se lamentando por tudo que o povo dele estavam vivendo, né? E aí nós temos aí então aí, pessoal, um relato aí de alguns profetas aí. Então, Abacuque ele viveu em Judá, a época dele, né, a Babilônia crescia e tinha um domínio sobre muitas nações, então já estava ali uma grande potência, né? Judá seria, né, dominada em breve por esse império, e o profeta sabia que os últimos reis de Judá foram homens que não temiam o Senhor e oprimiam o seu próprio povo, né? Forçando a adorar a Deus, estrangeiros, forçando também a pagar impostos, e assim vai indo, né? Abacuque, ele viveu aí um tempo de grandes dilemas morais, também espirituais, e ele questionava a Deus, né, por aparentemente não punir a iniquidade da sociedade. Ele olhava assim, meu Deus, olha só o que está acontecendo, prostituição, vícios, adultério, idolatria, olha o que está acontecendo, Deus. E o Senhor não vai punir o povo, o porquê disso tudo e tal. Ele questionava, mas Deus sabe fazer tudo na hora correta. E a hora correta é a hora dele, né? Não tem o que questionar. Nós temos que simplesmente o que Deus mais quer de nós, a obediência, o contato com ele, mas a questão que é de ele fazer ou não fazer, aí é com ele. E aí, gente, Deus mostra aí, né, ao profeta que os babilônicos eram o instrumento, né, do juízo sobre Judá. Abacuque foi confrontado pelo Senhor, né, que ele disse que o justo viveria pela fé, né, um versículo aí muito famoso. Por fim, o profeta entendeu que ele deveria ter fé em Deus, acreditar em Deus e na presença dele, independente aí das circunstâncias. Aí nós vamos para o 2 aí, que é Jeremias, né? Então Jeremias, ele já era filho de sacerdote, né? Todavia Deus chama ele para ser profeta, porque os filhos do sacerdote seriam sacerdote, mas Deus chama ele para ser profeta, né? Desde o ventre da mãe dele. Aí ele também enfrentou algumas dificuldades por ser um profeta fiel a Deus. Ele foi
proibido de se casar e ter filhos, foi lançado num poço, lutou contra falsos profetas, foi desacreditado, foi ameaçado de morte, viu a fome, luto, miséria e a guerra destruíram o povo hebreu e assistiu a cidade de Jerusalém ser queimada, ser destruída, né? Olha só aí o quão ele viveu, mas ele tinha, né? Ele tinha fé em Deus, ele acreditava em Deus. E aí ele também anunciou diversas vezes o cativeiro babilônico, mas o pessoal não dava o crédito que tinha a dar a ele, né? Aí tinha falsos profetas lá que anunciavam que em 2 anos a nação retornava do cativeiro. Não, vocês vão lá, vão ficar 2 anos e volta, mas isso não aconteceu. Aí muitas coisas confundia o povo, né? Mas Jeremias, ele sempre foi, gente, verdadeiro. Ele falava aquilo que Deus mandava ele falar. Ele tinha certeza que o povo não ia ficar lá somente aí 2 anos, mas ele tinha certeza que o povo ficaria ali 70 anos, porque foi o que Deus tinha falado para ele, né? E aí a história, o mistério aí desse profeta aí está no livro também aí, né? De Lamentações de Jeremias. É muito bom a gente ler. É um livro muito, muito, muito bom mesmo. E aí, por fim aí, Ezequiel, né? Ezequiel, assim como Jeremias, também era filho de sacerdote, foi chamado para ser profeta, que havia uma necessidade muito grande ali. Ezequiel, ele viveu no mesmo período de Jeremias, porém, ele era um pouquinho mais novo, né? Jeremias ali já era um pouquinho mais, tinha um pouquinho mais de KM aí, né, professores? E aí, Ezequiel também foi levado aí prisioneiro pela Babilônia e passou a viver às margens do rio Quebar, ali, um localzinho bom ali, né? Foi nesse local que ele teve visões, ele viu a glória de Deus, né? E ali mesmo, na Babilônia, ele foi instrumento de Deus, anunciando juízo a muitas nações ímpias e a esperança de Judá. Então, ele foi um profeta que alertava o povo, se arrependam, adorem ao Deus do nosso povo, que vocês vão se dar bem. E anunciando também, gente, vamos se voltar a Deus, tal, porque há esperança. Deus vai nos libertar aí de ser cativo aqui na Babilônia. Ele foi usado, então Ezequiel foi muito usado por Deus para instruir os judeus, né, que estavam no cativeiro. Através dele, Deus anunciou promessas aí ao povo escolhido, né, sobre um tempo de restauração após o cativeiro e sobre a vinda do Messias, né? Nós temos ali no livro de Ezequiel ali, que ele também falava sobre a vinda do Messias. Vários, né, profetas aí já anunciando a vinda de Jesus Cristo, né? E aí o ministério, né, de Ezequiel aí era um sinal vivo da esperança do cuidado de Deus para o seu povo. Mesmo cativo, Deus ainda cuidava. Mesmo na correção, Deus cuidava do povo. E durante aí o cativeiro, uma nova geração de hebreus foi formada, né? Então, eles formaram uma nova geração, novos hebreus, e ali eles reaprenderam a adorar somente a Deus. Deixaram a idolatria e aprendem aí somente a adorar a Deus. E aí o pecado da idolatria foi destituído, então eles passam a viver somente aquilo que Deus quer. Olha só que interessante aí, professores. Para nós termos as bênçãos de Deus, nós temos que livrar de tudo o que desagrada a Deus. E nós temos que passar isso aí para os nossos adolescentes. Você quer ter as bênçãos de Deus? Se livra de tudo aquilo que desagrada a Ele. A hora que você se livrar de tudo aquilo, aí as bênçãos de Deus vão vir para você, igual aconteceu lá com o povo ali de Israel e Judá ali, que estavam cativos, né? Então, eles se livram da idolatria e aí, após um período de 70 anos cativos, Deus começa a cumprir a promessa de restauração. Um novo império se estabeleceu, a Pérsia passou a dominar a antiga Babilônia. Isso tudo aí, Babilônia que era uma potência, a Pérsia vem e toma, mas isso é tudo o trabalhar de Deus, né? E aí nós temos ali um novo imperador sendo usado por Deus, que permitiu por meio de um decreto o retorno dos judeus a Jerusalém. Olha que bênção. Então eles passam a adorar somente a Deus, Deus dá todos os seus jeitos, e aí o novo imperador decreta, não, se a partir de hoje vocês estão libertos, voltem
para a terra de vocês, né? E aí eles começam a reconstituir o templo, a cidade que foi toda destruída, queimada, né? E esse fato foi realizado mediante a liderança de Zorobabel, Esdras e Neemias, né? Então, eles têm os altos e baixos, mas eles veem que a vida deles tem que ser pautada a adoração a Deus, e aí eles são extremamente abençoados. Alguns séculos depois, na mesma região, Deus cumpriu a grande promessa, vem Jesus Cristo, nasce em Belém, na região de Judá, né? Nós temos ali o Reino Sul, certo? E aí nós encerramos a nossa lição, encerramos aí o nosso trimestre, né? E aí diz aqui a nossa conclusão, que o mesmo Deus que puniu o seu povo com exílio, por constantes desobediências e intensa idolatria, os trouxe de volta por sua imensa misericórdia. Deus anunciou o juízo e a esperança e cumpriu toda sua palavra. Amém, meus irmãos? Meu desejo é que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua aula, que Deus abençoe a sua família e que tudo que você fizer seja próspero. Amém, professores? Então aí até o próximo trimestre. Deus abençoe e boa aula. Tchau, tchau.